O Sakamoto, ele na nota que ele enviou ao jornal Estado de São Paulo, né, o ministro Gilmar Mendes, ele afirmou que aceitou a carona que foi oferecida pelo empresário Marcos Molina. Isso também me chama a atenção, Sakamoto, porque o Josias está aqui destacando que dessa história da aeronave, mas tem também essa história da carona oferecida por empresários e grandes empresários. A gente está falando aí do presidente do Conselho de Administração de um grupo que é da fusão dos dos maiores frigoríficos do país. Gilmar Mendes é ministro do Supremo Tribunal Federal e, querendo ou não, pode a qualquer momento ter que julgar uma causa, né, envolvendo grandes empresas. Essa relação de ministros do Supremo com grandes empresários, com grandes empresas, isso é ruim para a democracia brasileira. Não só o ministro do Supremo, Fabiola, essa relação de ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores em todo o país, deputados federais, senadores, ministros de Estado do governo federal, governadores, prefeitos. A gente está, na verdade, pegando a ponta do iceberg, utilizando o caso Master como gancho, porque é o caso da vez. Mas viajar em um jatinho de um empresário é a mesma coisa que receber dinheiro, receber cascalho de um empresário. Pegar um jatinho, uma carona no jatinho, não é a mesma coisa do que você entrar no Uber que uma pessoa pediu e aí vamos junto, para ali, sabe? Não é. E sim, a diferença nesse caso a diferença de valores, ela é gritante. Uma coisa, por exemplo, você pegar um Uber, você pega lá 10, 20 reais, né? Não tem problema nenhum. A questão do jatinho, primeiro, às vezes ele está fazendo um voo para um lugar onde o avião não tem. Então, se você tivesse que contratar um jato privado, ia ser milhares e milhares e milhares de reais. Mesmo pegar um voo internacional ou nacional dentro de um jatinho, também significa milhares de reais. Isso é promiscuidade, isso não é carona, é promiscuidade, tem nome. Vamos parar de chamar de carona e começar a chamar de promiscuidade entre atores públicos e atores privados, em que você tem atores privados com um claro interesse de aumentar a influência sobre esses atores públicos e esses atores públicos gostosamente se deixando influenciar e criando laços que depois vão ser cobrados. Nisso aí, gente, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. A pessoa fica oferecendo carona, lá na frente, bate um telefone e fala: ô, meu amigo, então eu tô com uma coisa aqui que vai bater aí no tribunal, tô preocupado. Neste caso aqui, ele pegou carona de alguém que era do Conselho de Administração, né, que é presidente do Conselho de Administração da fusão do Marfrig com a BRF, que é o quê? Que é a Brasil Foods, Sadia, Perdigão. Né? São marcas grandes, são empresas grandes que mais cedo ou mais tarde vão ter seus interesses lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos pegar um exemplo. Não sei se vocês sabem, a gente já comentei aqui algumas vezes, o Supremo Tribunal Federal deve decidir em breve uma coisa chamada tema 1389, que vai discutir o seguinte: em caso de pejotização, né? E em caso que essa pejotização, o trabalhador pejotizado reclame e fale: olha, eu fui contratado para ser um prestador de serviço eventual, mas na prática eu acabei virando um empregado da empresa, então é uma contratação irregular, eu quero meus direitos, né? Se esse tema, a depender da decisão do Supremo, esse trabalhador não vai poder mais reivindicar na Justiça do Trabalho, vai direto para a Justiça Comum, como se fosse apenas um negócio entre duas empresas, um negócio civil entre duas empresas, quando, na verdade, neste caso, houve uma fraude trabalhista. Hoje, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, é minoritário, é uma minoria, é muito pequeno o número de ministros que teriam uma votação favorável aos trabalhadores. A maioria dos ministros, a esmagadora maioria dos ministros, teria votação favorável ao quê? Aos empresários. E, no caso, grandes empresários. A questão maior é pegar grandes empresários, né? Então, é o seguinte, esta situação, ou seja, você tem uma maioria de ministros que já apoiam esses grandes empresários e que continuam recebendo benesses desses grandes empresários. Daí você me conta como é que uma decisão sobre essa, como do tema 1389, poderá ser considerada legítima pelo Supremo Tribunal Federal se nós temos ministros que sistematicamente recebem presentes, recebem, não é caro, mas recebem presentes, recebem dinheiro na forma de
de uso de jato e outras coisas mais, dos mesmos grandes empresários que serão beneficiados por uma decisão como essa. Eu estou falando do tema 1389, poderia passar aqui a manhã inteira listando outros temas trabalhistas que são de interesse de grandes empresários e que sistematicamente encontram eco no Supremo Tribunal Federal em detrimento da qualidade de vida dos trabalhadores. Trabalhadores, muitas vezes, não têm um jatinho para emprestar para um ministro do Supremo pegar carona para voltar para casa. Eles contam com o quê? Eles contam com seus advogados, eles contam com pressão popular, não com jatinho para fazer política. E é isso que a gente tem visto. Então, o caso do Banco Master, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Congresso Nacional, seja no governo federal, outros governos, aí estou extrapolando o caso Master. Eu sei que as pessoas acabam ficando extremamente excitadas, quase tendo orgasmos múltiplos de um lado e do outro, quando a questão é Master, quando aparece o nome de esquerda e direita. Mas, gente, para pensar. O caso, o Master é o grande gancho, mas esse caso é muito maior e diz respeito à moralização. A gente tem uma promiscuidade do poder econômico com o poder político, com o poder jurídico no Brasil. E isso faz diferença nas sentenças dos tribunais, sejam eles no Supremo, no STJ, nos tribunais estaduais e por aí vai, seja nas decisões do Congresso Nacional, ou você acha que aquele bando de lei que lasca as costas de trabalhador, ou você acha que está sendo tão difícil aprovar a redução o fim da escala 6/1 no Congresso? Por que vocês acham? Olha a quantidade de deputado e senador que defende loucamente, repetindo as palavras de lobistas empresariais que estão batendo perna lá. Isso também, e os governos federal, estadual e municipal também, que são extremamente permeáveis a isso. Presidentes, governadores, prefeitos que recebem empresários, mas não recebem trabalhadores na mesma frequência. Então é o seguinte, essa história do jatinho não é apenas o jatinho. É uma coisa que a gente precisa dar um ponto final, que é essa promiscuidade da coisa pública com a coisa privada no Brasil.